Olá, vamos meditar na Palavra de Deus? A nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, dos versos 23 ao 27, e nos diz o seguinte: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa passagem do Evangelho, onde Jesus acalma a tempestade, é algo muito sublime e extraordinário. Porque nós podemos pensar assim: por que quando Jesus acordou, chamou os discípulos homens de pequena fé? Será que foram porque eles não foram capazes de acalmar a tempestade? Nós sabemos que aquela tempestade não era uma tempestade comum como as outras. Aquela tempestade foi enviada pelo inimigo para assombrá-lo, para aterrorizá-los. O inimigo de Deus estava constantemente cercando Jesus, os milagres onde ele passava, onde ele fazia, para tentar destruir, para tentar fracassar o plano de Deus. Porém, naquele instante, Jesus dormia tranquilamente no barco e a tempestade veio, enviada pelo inimigo. Então, os discípulos começaram a ficar com medo e eles se agitaram e eles ficaram ali aterrorizados por conta daquilo. E ali agora, Jesus vem e fala para eles: homens de pequena fé. Sabe por que Jesus chamou os discípulos de homens de pequena fé? Não foi porque eles não acalmaram a tempestade, mas é porque eles não estavam dormindo. Em outras palavras, Jesus poderia dizer: por que vocês não estavam dormindo? Por que estavam aqui de olho na tempestade? Sabe, às vezes na vida da gente nós passamos por situações, por muitas provações, por muitas lutas, e nós ficamos olhando para o problema, focados na tribulação, na prova, não conseguimos dormir direito, angustiamos, o inimigo lança coisas ruins contra a nossa vida e aí nós ficamos assim atemorizados e só olhando para o problema. Os discípulos estavam daquele jeito, eles não dormiam, ficaram olhando para a tempestade com muito medo e do que resolveu? Eles ficarem ansiosos, ficarem agitados, ficarem com medo. Nada resolveria. Somente aquele que tem poder, que tem fé, pode acalmar a tempestade, expulsar o inimigo daquele lugar. E ali na hora ele trouxe a paz de novo e ali os discípulos ficaram assombrados, ficaram espantados. Jesus estava dando grande lição ali, trazendo ensinamentos para aqueles discípulos, para que eles pudessem também, a partir do Espírito Santo de Deus, expelirem os demônios, conseguirem discernir entre o espiritual, nessa guerra espiritual que vivemos, e para que eles pudessem entender também que muitas vezes não adianta a gente olhar para a tempestade, mas nós temos que olhar para aquele que pode todas as coisas. Jesus, ele pode acalmar a minha e a sua tempestade. Ele pode trazer os bons ventos calmos e tranquilos de que a nossa vida necessita. Não fique atribulado, não fique com medo, não fique olhando para os problemas e as dificuldades, mas olhe para o Senhor, aquele que pode te libertar e te livrar das ondas que o mal vem tentando lançar contra você. Que nós tenhamos sabedoria dos altos céus para discernir tudo aquilo que não vem de Deus, para que possamos buscá-lo fielmente e assim nos livrarmos de todas as investidas que o inimigo tenta contra nós. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a cada dia a buscá-lo incessantemente e nos livrarmos das tentações.